Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. UFMA estreita relações com a EMAP. Chuvas intensas. IMET emite alerta para precipitações no Maranhão. Restaurante universitário da UFMA suspende atividades durante recesso de fim de ano. E ainda, Ministério da Saúde destina mais de R$1 milhão para combater arboviroses no Maranhão. Justiça do Estado determina que Prefeitura de São Luís reforme a escola cívico-militar. No esporte, MAC confirma 2 novos nomes para a temporada 2024 e Maranhão sediará Campeonato Internacional de Futebol de Areia. No comentário de Paulo Pellegrini, confuso, FIFA cria Mundial de Clubes entre os Mundiais de Clubes. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre a reivindicação da Venezuela ao território de Essequibo, com o economista Luiz Eduardo Simões de Souza. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos, bom dia Mayra Nogueira. Bom dia Adalberto Júnior, ouvintes que acompanham também a programação da sua 106, está no ar o Jornal Rádio Universidade, uma ótima terça-feira. Ótima terça, Mayra, para todos, né? Que acompanha a gente aqui, claro, também em especial, neste 19 de dezembro de 2023, hoje é aniversário de 61 anos da cidade maranhense de Tasso Fragoso, a 1.518 quilômetros de São Luís. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios do Maranhão e o mundo através da internet. Acesse universidadefm.ufma.br. Participe pelo telefone 3272-8106 ou pelo WhatsApp 99217-2647. Baixe o app oficial. Siga-nos no Instagram, Twitter e Facebook. Também estamos no Radiosnet e nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Amazon Music, Google e Apple Podcasts. Procure a Universidade FM e ouça. É a 106 nos dispositivos móveis. E você confere agora os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Conferindo com a gente aqui a manchete de O Imparcial nesta terça-feira. Momento histórico, Flávia Gonzalez passa por sabatina e pode ser a primeira mulher no TCE do Maranhão. Parecer favorável será apreciado pelo plenário da casa nesta terça-feira, dia 19. Caso tenha nome aprovado, será a primeira mulher na composição em 77 anos da Corte de Contas. Olha só, fazendo história mesmo, né? As mulheres aqui em nosso estado. Ainda como destaque, Gestão Pública Retrospectiva 2023. Maranhão celebra ano de conquistas no turismo. Destaque também, João Miguel e Maria Cecília são os nomes mais registrados em 2023 aqui no Maranhão, Mayra Nogueira. Maranhão sediará evento internacional de beach soccer da FIFA. Daqui a pouquinho no esporte a gente vai ter essa informação. E o espaço prisão da mobilidade urbana em São Luís, a partir de opinião aqui em O Imparcial. 7h16, vamos, Mayra, aqui em Jornal Pequeno, trazer a manchete, mas não estamos acessando aqui agora neste momento. Vamos ficar devendo e daqui a pouquinho a gente traz a manchete de Jornal Pequeno. 7h16 agora. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Agora com o professor Euclides Moreira Neto no seu comentário matinal. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio Universidade FM. Hoje, 19 de dezembro, terça-feira. A data de hoje se comemora o dia de São Nemésio. E este é o tema da nossa crônica de hoje. O dia de São Nemésio celebra-se anualmente a 19 de dezembro. O santo viveu em Alexandria, no Egito, centro cultural reconhecido mundialmente naquela época. Pouco se sabe da sua vida.
Apenas o seu martírio e o final da sua vida chegaram até aos nossos tempos. Pelos relatos de São Dionísio, bispo de Alexandria, ficamos hoje a saber que São Nemésio sentiu na pele a feroz perseguição do imperador romano Décio aos cristãos. Durante seu governo, no período de 249 a 251, Décio estabeleceu uma repressão para impedir o crescimento da igreja. Nessa época, a opressão era tão intensa que algumas pessoas preferiram se entregar aos magistrados. Outras eram acusadas e levadas por seus inimigos ao julgamento. Os que fugiam para regiões próximas, como o deserto, tinham suas vidas ceifadas pela fome e sede. São Nemésio sofreu duramente a perseguição. Primeiro, Nemésio, que era um exemplo de caridade e ética, foi acusado de instigador de violência e de ladrão por pessoas que invejavam a sua condição. Depois foi acusado de ser cristão, acusação esta que não negou, mantendo-se firme como uma coluna. Como se recusou a negar a sua fé, o santo foi torturado repetidamente e queimado vivo, juntamente com ladrões e criminosos do seu tempo. Ficou para a história como um mártir cristão e um exemplo de fé, fidelidade e devoção. Dadas essas informações sobre São Nemésio, retornamos ao estúdio. Obrigado, professor, pela participação. Obrigado, professor, pela participação. A gente aproveita aqui o momento para trazer a manchete do Jornal Pequeno, né? Não vamos ficar devendo, não, tá aqui. Com o padrão internacional, Castelinho é reinaugurado pelo governo em festa marcante para o esporte do estado. Ainda como destaque, negociações de dívidas no Maranhão batem recorde e registram mais de 784 mil acordos em 2023. Com queda no repasse, municípios recebem da União 3,6 bilhões de reais de FPM, né, o Fundo de Participação do Municipal, nesta quarta-feira. Ônibus escolar é furtado de garagem da Secretaria de Educação de São Luís. Olha que coisa inusitada, viu? Entra um cara, rouba um veículo, um ônibus escolar. O que ele vai fazer com esse ônibus? Cada uma. E na Baixada Maranhense, jovem é morta por segurança de festa enquanto lanchava. Eita, mas a violência tá que tá, hein? 7h20 agora. Pronto, não estamos mais devendo nenhum destaque aqui, pelo menos de impressos, né, Maria Nogueira? E a gente volta com informações do trânsito, dessa vez com Borges Júnior. Borges, bom dia. Aliás, professor Euclides, antes de Borges. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Agora sim, professor Euclides. Meu caro Adalberto, passando agora para dar informes sobre o tempo e o trânsito na região do Calhau, Ponta da Areia, São Francisco, Renascença e adjacências. A previsão é de que hoje haverá nuvens intermitentes e poderá até haver trovoadas ao longo do dia. Isso quer dizer que poderá acompanhar chuvas rápidas ao longo desse tempo, dessa terça-feira. Com relação ao trânsito, nesse momento já temos bastante movimentação na região do Marco Center, na região da rotatória do Comando da Polícia Militar, tanto no sentido bairro-centro como no sentido centro-bairro. Nas demais avenidas, na Ana Jansen, Colares Moreira, na Castelo Branco e até na Ponte do São Francisco, o trânsito flui sem grandes problemas até o momento. E vamos torcer para que isso ocorra ao longo desta terça-feira. Adalberto. Muito obrigado, professor. 7h22 agora.
Agora sim, com Borges Júnior. E se você quiser participar também, está aqui o nosso WhatsApp, 992 17 26 47. Agora é com Borges. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos que nos acompanham nesta terça-feira. Informações da Avenida Jerônimo de Albuquerque, informações referentes ao trecho que passa pelos bairros Coafuma, Vinhais. Adalberto, neste momento, uma movimentação de veículos. Nesse trecho, ela é maior para quem está se deslocando sentido centro, repetindo aí o que acontece nos principais corredores da capital neste horário, quando é registrado fluxo maior para quem segue sentido centro. Nesse mesmo trecho, já quem faz, só que a movimentação aí no sentido contrário, sentido bairro, há um número considerável de veículos nesse sentido, mas também fluindo, portanto, dentro da normalidade por horário. Por hora, então, Adalberto, são essas as informações. Muito obrigado, Borges, pelas informações. 7h23 agora. Notícias da cidade. Borges agora trazendo informações sobre alerta de chuvas intensas aqui no estado do Maranhão. São dois alertas, Adalberto, o laranja e o amarelo. Eles indicam possibilidade de chuvas intensas e também de ventos fortes aqui no estado. Alerta alcançando mais de 90 cidades maranhenses e, de acordo aí com o IMET, com o Instituto Nacional de Meteorologia. O alerta ele foi emitido nesta segunda-feira. Em algumas áreas, as precipitações elas podem superar os 50 milímetros e vir também acompanhadas de raios, rajadas de vento e ainda trovoadas. Esse alerta ele é referente a esse estende para os próximos dias desta semana, já observações em relação aos dias 25, nesse intervalo de 23 a 25 de dezembro, em que a previsão é de tempo seco e sem chuva, isso para a maior parte da região nordeste do país, previsão que também inclui aí, é válida para o estado do Maranhão nesses dias. Adalberto. É isso aí. Isso aí, já as pessoas, né? Já notou, né, Maria Nogueira? Chuvas, madrugada de chuva, né? Em alguns lugares, sim. Maravilha. Bom, Borges, agora falando sobre Universidade Federal do Maranhão, o restaurante universitário da UFMA vai suspender as atividades durante recesso de fim de ano? Exatamente isso, Adalberto, devido ao recesso de fim de ano, o restaurante universitário vai ter suas atividades suspensas, suspensão nas unidades central, no Centro Pedagógico Paulo Freire, também na Faculdade de Medicina e na Fábrica Santa Amélia. O período sem atividades, ele vai do dia 23 de dezembro, seguindo até o dia 7 de janeiro de 2024, do próximo ano. Essa medida, ela abrange também as férias dos colaboradores da empresa terceirizada, responsável pelo preparo e fornecimento de refeições no restaurante central e a realização de manutenção corretiva nos equipamentos utilizados no estabelecimento. Adalberto, as atividades de produção e fornecimento de refeições vão ser retomadas no restaurante central a partir do dia 8 de janeiro do próximo ano, 8 de janeiro de 2024, no horário das 11 da manhã às 1h45 da tarde, horário de almoço. Outras informações, elas podem ser acessadas a partir do site da UFMA, que é o portal padrão.ufma.br. Adalberto. Muito obrigado, Borges, pelas informações. São 7h26 agora. Mayra Nogueira. Borges volta no segundo bloco, né? Para ficar com a gente aqui, trazer mais informações. Quem vem agora é o professor Euclides. Ele traz informações do Ministério da Saúde, destinando aí mais de R$1 milhão para combate a arboviroses aqui no estado. Não é isso, professor? O Ministério da Saúde anunciou a destinação de mais de 499 mil para fortalecer a vigilância e o enfrentamento das arboviroses, dengue, chikungunya e zika no estado do Maranhão. Além disso, um montante superior a 923 mil será destinado para São Luís. Esses recursos serão efetivados em parcela única até o final deste ano. A pasta está atenta ao cenário dessas doenças no país, especialmente com a iminência do período de chuvas, montante em que, historicamente, há um aumento nos casos. Os estados e municípios já recebem valores anuais de piso fixos de vigilância em saúde,
que subsidia a execução de ações. Adicionalmente, o Ministério da Saúde autorizou o repasse financeiro do Fundo de Saúde para os fundos estaduais, distrital e municipais de saúde, visando apoiar financeiramente as ações de vigilância e prevenção de endemias, especialmente arboviroses. A formalização desses recursos será realizada por meio de portaria nos próximos dias. Em 2023, até a semana epidemiológica 48, o Maranhão apresentou uma queda expressiva nos casos de dengue, reduzindo em 7.000 em 2022 para 4.000 no mesmo período deste ano. Paralelamente, houve diminuição do número de óbitos, de 11.000 em 2022 para 7.000 em 2023. No que diz respeito a chikungunya, até a semana epidemiológica 48, foram notificados 2.962 casos da doença em 2023, o que representa uma redução significativa em comparação ao mesmo período de 2022, quando foram registrados 3.388 casos. Entretanto, houve um aumento nos registros de óbitos no estado, de 2022 para 6 neste ano. Já em relação à Zika, até a semana epidemiológica 34, o Maranhão apresentou um aumento no número dos casos da doença, passando de 163 casos em 2022 para 217 no mesmo período em 2023. Adalberto. Muito obrigado, professor Euclides, pelas informações. São 7h29. Agora, Brandão e 12 partidos devem dar apoio a Duarte Júnior para a Prefeitura de São Luís. O governador do Maranhão, Carlos Brandão, do PSB, esteve reunido na tarde de ontem, segunda-feira, com representantes dos 13 partidos, repetindo, com representantes dos 13 partidos que formam a base do governo. O mandatário maranhense e 12 presidentes de siglas devem dar apoio à pré-candidatura de Duarte Júnior, do PSB, à Prefeitura de São Luís. União Brasil é o mais incerto em prol de Duarte. Isso porque o deputado estadual, Neto Evangelista, afiliado ao partido, é também pré-candidato ao Poder Municipal de São Luís. União Brasil disse que vai respeitar o direito do deputado em se colocar como candidato. Caso isso seja mantido, Neto pode concorrer com um pequeno número de partidos apoiadores ou até nenhum. Se eles mudar de ideia, o União deve ir com Duarte. Outro ponto que foi abordado por Brandão é que ele deve assumir o comando do PSB no Maranhão. Informação repassada aí após a conversa com o presidente nacional da sigla, Carlos Siqueira. E alguns dos partidos que podem apoiar a pré-candidatura de Duarte Júnior são PSB, PT, PV, PCdoB, PSDB Cidadania, PP, PMDB, Patriotas e Podemos. Informação aqui de O Imparcial. 7h30 agora, Mayra. No próximo bloco tem mais informações, claro, né? UFMA estreita relações com a EMAP. Também, Ministério da Saúde destina mais de... Aliás, essa aqui já foi. Justiça determina que Prefeitura de São Luís reforme escola cívico-militar. Tem também esporte. O MAC confirma 2 novos nomes para a temporada 2024. No comentário de Paulo Pellegrini, muita confusão, porque a FIFA quer criar um Mundial de Clubes entre os Mundiais de Clubes. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre a reivindicação da Venezuela ao território de Essequibo. A gente vai conversar aqui com o economista Luiz Eduardo Simões de Souza. Tudo isso e muito mais no segundo bloco do Jornal Rádio Universidade. Não saia daí. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. O Colégio Laboro, agora com ensino médio. A qualidade que você já conhece, com educação de excelência, agora do ensino fundamental ao médio. Aulas de robótica e inglês todos os dias. Uma super equipe de professores que desenvolve os melhores métodos de ensino. O melhor ensino, a melhor estrutura e preços imbatíveis. Matrículas abertas. Informações: colégio.laboro.edu.br. Sou Laboro. Sou nota máxima no MEC. O
UFMA Virtual informa a reoferta do curso Formação de Preceptores da Educação em Saúde, FORPRES. O curso é uma realização do Ministério da Saúde e da Universidade Federal do Maranhão através do UFMA Virtual. É gratuito, 100% online, autoinstrucional e inovador. Também oferece certificação por módulo concluído ou pela carga total de 180 horas. O FORPRES busca desenvolver soluções educacionais com o intuito de promover um programa de aperfeiçoamento destinado a preceptores em saúde que atuam na graduação, internato médico e residência em saúde e profissionais em geral com interesse na temática do programa. Informações em ufmavirtual.ufma.br. Inscreva-se. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Você sabia que o acesso à alimentação é um direito de todos? A LBV acredita que a garantia à alimentação não é apenas um direito humano básico, mas também a chave para um futuro brilhante. Por isso, a LBV atua diariamente para combater a fome, colocando alimento na mesa das famílias atendidas. Apoie esta causa pelo pix@lbv.org.br ou site lbv.org. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. 7h34 agora, de volta, Mara Nogueira com o Jornal Rádio Universidade, trazendo agora, aproveitando, para trazer as manchetes dos principais portais da capital maranhense na manhã desta terça-feira, dia 19 de dezembro. Estamos quase acabando, passa rápido, mês de dezembro, Passa muito rápido. Vamos lá, o Imparcial, bairro João Paulo, Justiça do Maranhão determina que Prefeitura de São Luís reforme escola cívico-militar. Daqui a pouquinho tem professor falando sobre esse assunto, viu? Lá no G1 Maranhão, destaque, Polícia Rodoviária inicia operação com foco na redução do número de acidentes no Maranhão. Meteorologia prevê chuvas intensas para mais de 90 municípios. Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo, São Luís é obrigado a reformar a escola cívico-militar e instalar ventiladores para amenizar o calor no local. Lá em Jornal Pequeno, tem como manchete: marido de modelo maranhense morre em troca de tiros. Não, essa aqui é atual, essa aqui. Negociações de dívidas no Maranhão batem recorde e registram mais de 784 mil acordos em 2023. A expectativa é que esse número cresça ainda mais em dezembro, com a realização da segunda fase do Feirão Limpa Nome. Que bom. 7h36. Mulher executada com mais de 10 tiros em Rosário. Que coisa terrível, Uma mulher identificada como Bernarda Lima, de 35 anos, foi morta a tiros dentro da própria casa, lá na Vila Ivar Saldanha, na cidade de Rosário. Isso aconteceu domingo, De acordo com as informações da polícia, 2 homens não identificados chegaram em uma motocicleta e atiraram contra a vítima, que estava na porta da própria residência. Bernarda tentou se refugiar dentro de casa, mas os suspeitos invadiram o imóvel e continuaram atirando. A vítima foi atingida com mais de 10 tiros e morreu no local. E os suspeitos fugiram em seguida, ainda não foram localizados, com a polícia informando que já está investigando o crime, Desde ontem, investigando esse crime. Que coisa terrível, Mulheres sendo aí dilaceradas. Muita violência. 7h37, Mara Nogueira. Quem vem agora é o
Borges com informações aqui de audiência, não é isso, Borges? Com rodoviários e sem a presença do presidente do sindicato, é isso? Adalberto, referência à greve, movimento grevista dos rodoviários, eles seguem em estado de greve, informação repassada pela assessoria de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, a categoria seguindo em estado de greve, situação que se dá de acordo com o sindicato, porque os empresários pretendem dividir o 13º salário em 4 vezes, e a categoria é contrária a essa proposta. Sobre a definição pela greve ser deflagrada ou não, a assessoria informou que vai depender de uma audiência, expectativa de o resultado de uma audiência. De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Marcelo Brito, houve uma audiência no dia de ontem, por enquanto mas não se chegou aí a uma definição. Por enquanto o estado de greve segue mantido, e segundo Marcelo Brito, o próprio presidente do sindicato já declarou, caso não se chegue a um resultado, a um entendimento sobre o pagamento do 13º salário, se não for feito até o dia 20, a categoria ela vai parar no dia 21 de dezembro. Declaração do presidente do Sindicato dos Rodoviários, Marcelo Brito. Ontem teve uma audiência e ele fala pra gente sobre como é que foi esse processo no dia de ontem. Bom dia, Borges. Borges, a gente teve uma audiência ontem, né? Onde também, eu não fui na audiência, mas mandei meu vice-presidente, né? Meio gripado, aí eu não quis me fica perto, né, lá das pessoas. Então, por isso, o que ele vier até a mim, através também desse veículo aqui, que é o celular, né, esse meio de comunicação, é que eles, né, estavam meio ainda comprometidos de dificuldade por causa de um repasse deles lá, de MOB e tal, mas eu não quero saber disso não. Eu quero saber que o nosso vínculo empregatício é com a empresa e eles têm que cumprir com aquilo, né, que a lei manda, que é o 10º até dia 20, tá bom? Então, Adalberto, Mayra, possibilidade de greve mantida para a partir do dia 21 de dezembro, caso a questão do 13º salário dos rodoviários não for resolvida aí, então São Luís pode amanhecer sem ônibus circulando aqui na capital nesse dia, no dia 21 de dezembro. Adalberto. Que coisa, né? Nessa semana, uma semana agitada, né? Dia 21 de dezembro, a possibilidade de uma greve, né? Que coisa. É isso aí, São Luís. 7h39. Borges, obrigado pela informação. Mara Nogueira, destaque agora, a gente já falou, né, do G1, falou do Jornal Pequeno, enfim, é isso aí. Vamos trazer agora, Mayra, professor Euclides, para falar sobre justiça, que determinou que a Prefeitura de São Luís reforme uma escola cívico-militar. O município de São Luís foi ordenado pela Justiça do Maranhão a reformar a Escola Cívico-Militar Duque de Caxias, localizado no bairro do João Paulo, em um prazo de 6 meses, conforme decisão assinada pelo juiz Douglas de Melo Martins, em 15 de dezembro. A sentença determina que a Prefeitura de São Luís instale ventiladores em áreas como o pátio e outros espaços para amenizar o calor, além de realizar melhorias estruturais adicionadas na escola. O prazo de 90 dias foi dado para que o município apresente um cronograma das obras a serem executadas. Em caso de descumprimento, foi estipulada uma multa diária de R$1.000 dia, cujo valor será destinado ao Fundo Estadual de Direitos Difusos. A decisão judicial baseia-se em uma ação civil pública movida pela 2ª Promotoria de Justiça especializada na defesa da educação contra a Prefeitura de São Luís. Após uma vistoria realizada em 20 de setembro de 2022, que evidenciou a falta de professores, especialmente nas disciplinas de língua portuguesa e matemática e outras questões estruturais na escola, o Ministério Público emitiu recomendação para melhorias, incluindo a construção de uma saída de emergência, manutenção nos ambientes e reparos no muro, grades e portão de acesso.
Adalberto. Muito obrigado, professor Euclides, pelas informações. 7h42 agora. Mayra, quem vem de volta é Borges, ele vai falar sobre a Universidade Federal do Maranhão estreitando relações com a EMAP. A EMAP, empresa maranhense de administração portuária, é responsável pela gestão do Porto do Itaqui, um canal de circulação de mercadorias, movimentando um pool de negócios que direta e indiretamente impactam a economia do Maranhão e do Brasil. O Itaqui, inserido no complexo portuário do Maranhão, funciona como um grande condomínio que abriga diversos empreendimentos. E a partir dele, são construídas relações com diversos campos, um deles passando pela produção científica, notadamente com a Universidade Federal do Maranhão. Relação positiva entre parceiros importantes que se faz necessária ter os laços fortalecidos ainda mais. Com atenções a esse estreitamento foi que se deu a visita de cortesia do reitor da UFMA, professor doutor Fernando Carvalho, ao presidente do Porto do Itaqui, Gilberto Oliveira Lins Neto. Visita acontecida nesta segunda-feira. Durante o encontro, o reitor da UFMA destacou a importância dessa parceria. A universidade se reapresentando, né, e buscando o fortalecimento das grandes parcerias que nós temos com essa instituição. Só para vocês terem uma ideia, nós aprovamos mais de 60% dos projetos do edital FAPEMA-EMAP. Isso mostra que a universidade está presente, né, aqui na EMAP e, com certeza, com a disposição que o presidente nos colocou, nós vamos fortalecer ainda mais essa relação. Visita avaliada de forma positiva pelo presidente do Porto do Itaqui, Gilberto Oliveira Lins Neto, e que deve se consolidar mais ainda em 2024. Bom, a EMAP fica muito feliz em a UFBA elegê-la nas suas visitas de cortesia para a apresentação do seu novo reitor, professor Fernando, com o qual nós temos um relacionamento muito bom. E é muito importante sempre essa parceria da universidade com a iniciativa pública, com a iniciativa privada. O presidente destacou também a importância que a instituição dispensa à pesquisa e à inovação. Nós aqui na EMAP buscamos sempre a pesquisa, a inovação, temos programas para isso. A UFMA já é uma parceira, então o professor Fernando nos colocou que o programa agora é a Mais UFMA, então mais inovação, mais tecnologia, mais estudos, tanto no campo da extensão, quanto no campo da pesquisa em si, do desenvolvimento de teses e programas que vão beneficiar não só o Porto, mas toda uma comunidade que também está ao entorno do Porto. As indústrias, a população, como eu disse ao professor Fernando. E, por fim, o presidente do Porto do Itaqui, Gilberto Oliveira Lins Neto, reafirmou a importância em ter a UFMA como parceira, instituição que pensa o social. O meu sentimento, enquanto gestor, é um sentimento muito mais social do que executivo. Eu busco sempre, dentro das instituições, dentro das organizações, o lado social. E essa importância, para mim, é inquestionável e é inegociável. A gente sempre tem que prezar pelo social. Então, essa aproximação com a universidade é muito importante por isso, porque a universidade tem esse olhar, tem essa conexão com o social, né, e nos leva para próximo do social. Então, é muito importante, a gente fica muito feliz, agradecido e à disposição, né? Esperamos que sejam a primeira de muitas visitas, muitas reuniões. O professor trouxe todo o seu corpo de reitores, pró-reitores, enfim, professores, e nós ficamos muito, muito, muito felizes. Borges Júnior, Jornalismo, Universidade FM. Previsão do tempo, Itágua de Maré. São 7h46 agora. Olha, Mara Nogueira, São Luís amanheceu com nebulosidade. Pode chover pela manhã, tarde e noite, com possibilidade de queda de raios. A umidade está a 89%, temperatura de 27 graus, com sensação de 31. A média mínima 26 e a máxima 30 graus,
com informações do site Clima Tempo. Vamos aqui à tábua de maré nesta terça-feira, dia 19, pré-amar. A primeira acontecerá às 11 horas e 58 minutos com 5,3 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu às 5h39 com 0,8 metros e a segunda será às 6h08 da tarde com 1 metro. Notícias do Brasil. Agora as manchetes nacionais, começando com Folha de São Paulo. Igreja sob Francisco anuncia bênção a casais homoafetivos. Decisão é histórica e inclui divorciados, mas não altera a proibição ao casamento. Destaque agora de O Estado de São Paulo. Manchete: Papa autoriza que sacerdotes abençoem casais do mesmo sexo. Vaticano diz rejeitar que pessoas passem por, aspas, análise moral exaustiva. Finalizando com o jornal O Globo, manchete: pela primeira vez, Vaticano autoriza bênção a casais do mesmo sexo. Acena a população LGBTQIA+, diz respeito a atos fora de cultos e não muda a doutrina sobre o casamento. É isso aí, uma revolução, né? 7 horas e 48 minutos. Esporte. Vamos aqui com algumas informações do esporte. Mayra Nogueira, começando com o MAC, falando sobre o MAC, que anunciou 2 novos nomes para o elenco do ano que vem, e as novas adições são o lateral esquerdo Hugo Leonardo e o zagueiro Anderson Cearense. O Bode vai ter um calendário cheio em 2024, sendo que o primeiro embate já é no dia 13 de janeiro contra o Chapadinha pelo Campeonato Maranhense. Além disso, o time vai disputar a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Brasileirão Série D. Vale lembrar que o quadricolor vai enfrentar o Altos do Piauí em amistoso lá no Nilzinho Santos nesta terça-feira, dia 19, às 7h30 da noite. É isso aí, Bode Gregório. E para terminar aqui, né, foi lançada oficialmente no domingo, dia 17, a Maranhão International Cup, novo torneio mundial de futebol de areia, que vai acontecer entre os dias 12 de fevereiro e 14 de janeiro, né? De 12 a 14 de janeiro, lá na Arena Domingos Leal, aqui na Avenida Professor Mário Meirelles, lá no Ponta do Farol. As seleções do Brasil, Emirados Árabes, Marrocos e Estados Unidos vão estar reunidas aqui no campeonato, que é a preparação a Copa do Mundo de Futebol de Areia. Isso aí, evento internacional na cidade. Redação de Pedro Batista. 7 horas, 49 minutos. Quem vem é Paulo Pellegrini falar de uma confusão, né? A FIFA criando o Mundial de Clubes entre os mundiais de clubes. Na semana do Mundial de Clubes, a FIFA veio com uma novidade. Além do Mundial de 4 em 4 anos, a cada ano haverá uma edição da Copa Intercontinental. Só que desta vez em formato diferente e inédito. O campeão europeu já estará na final e seu adversário será decidido em playoffs entre os campeões dos outros continentes. O fato é que em mais de 70 anos de futebol internacional entre clubes, a FIFA nunca encontrou um formato definitivo para o chamado Mundial de Clubes. Primeiro, havia vários torneios internacionais, entre os quais a famigerada Copa Rio, que o Palmeiras venceu em 51, o Flu em 52 e outros times até 63. A partir dos anos 60, campeões da Libertadores e da Copa dos Campeões, o nome anterior à atual Champions League, se encontravam para se auto-intitular campeões mundiais. Esse formato durou até o final dos anos 70 em partidas de ida e volta e a partir dos anos 80 até 2004 em jogo único. Em 2000, a FIFA tentou fazer um Mundial de Clubes mais representativo, com times de todos os continentes. O formato com 2 grupos de 4 times só ocorreu uma vez. 5 anos depois, a FIFA criou o modelo atual do Mundial, sede única e representantes de todos os continentes mais do país sede. E a partir de 2025, um Mundial com 32 clubes de 4 em 4 anos. Mas com certeza, as Copas Intercontinentais que vão ocorrer ano após ano no ano que vem vão ser chamadas de Mundiais de Clubes também. Um verdadeiro balaio, que gera opiniões diferentes de acordo com a paixão clubística e esquenta a rivalidade entre as torcidas.
Afinal, o seu time já foi campeão mundial de clubes? Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta, às 7h40 da manhã, na Universidade FM. Na semana passada, gente, vocês caíram. Queridos, vocês caíram. Ô, gente, será que eles caíram? Será que fui eu? trazer todas as informações. A internet está voltando agora neste momento, isso aí é uma questão da tecnologia, ficamos reféns dela. Não é isso, professor? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia, pessoal, aí da ouvintes, né, visualizadores aí da Rádio UFMA. Tem um filme muito bacana passando agora no Netflix, né, que é O Mundo Depois de Nós, que lida bem com isso. Sim, sim, é uma coisa, esse filme é muito interessante mesmo, né? Professor, tecnologia, enfim, inclusive a gente vai até falar sobre ChatGPT, a gente espera trazer aqui, né, fazer algumas análises também, né, sobre essa influência, né, das inteligências artificiais, né? Uso bastante e recomendo bastante para os meus alunos. Sim, é muito importante, muito importante. Vale a frase do Clemenceau: as baionetas são muito úteis, exceto para sentar em cima. A boa utilização, né, dessas ferramentas, elas são extremamente propositivas, né? Mas a gente sabe que a mente humana ela está sempre distorcendo as coisas e acaba acontecendo, enfim, coisas até inusitadas e que a gente menos espera. Enfim, isso é um outro assunto, professor, mas o que a gente precisa tratar hoje é sobre essa questão, né? Essa invasão, né, que propõe aí o Maduro, presidente lá da Venezuela, sobre esse território de Essequibo. Parece que nos últimos dias a impressão em termos midiáticos, digamos, é que deu uma certa esfriada, não se falou tanto assim, né? Na primeira semana foi uma coisa, foi um certo frisson, e parece que, pelo menos no noticiário, a gente até não tem mais ouvido quase falar disso, né? Enfim, em que pé está essa investida, né, do presidente Maduro em relação a esse território, que é um território que é rico, né? Tem uma riqueza grande ali, enfim, em termos minerais e jazidas, enfim. Como está essa questão no dia de hoje, professor? Para a gente entender direito essa questão, Adalberto, a gente precisa observar ela de uma perspectiva de longo prazo, tá? E também observar os interesses de curto prazo, tá? A coisa está sendo meio que vendida aí pela mídia como uma iniciativa meio que deslocada do Maduro, de querer invadir um território da Guiana e tal, né? Não é bem assim, tá? Acho que se o pessoal pesquisar bem, e já existem vídeos de historiadores, de analistas de relações internacionais colocando a coisa com mais perspectiva, com mais informação pela internet, a gente consegue ver que não é essa catástrofe, né? Esse clima apocalíptico, né, que está se pintando por aí.
É claro que depois dessa primeira rodada, e isso faz parte do jogo de relações internacionais, os agentes envolvidos já estão conversando, já estão negociando, e é muito pouco provável, sinceramente, é muito pouco provável que as coisas cheguem às chamadas vias de fato. É muito mais uma questão de negociação e está envolvendo, olha só, né? Puxa vida, está envolvendo o preço do petróleo no final das contas. É uma questão interessante, professor, porque ela mexe com várias coisas, né? Inclusive também com algumas pretensões políticas, né? Intenções, claro, tudo tem ali as suas, os seus pontos, né? Como é que eu posso dizer? Correlatos, digamos assim, a uma ação, né? Uma ação que ela diz respeito aí a várias outras intenções, enfim. Eu queria que o senhor explicasse justamente em termos políticos, né? O Maduro, ele está utilizando isso aí de uma maneira política, enfim, poderia ter ali outros caminhos, um caminho mais diplomático para essa reivindicação desse território, enfim, historicamente, como o senhor diz, né, existe aí uma história pregressa, né, que diz respeito aí ao século XIX, né, desde o século XIX em relação a esse território, enfim, por que só agora e dessa maneira? Não existe ali uma intenção política, politiqueira, digamos assim, do Maduro? Olha, eu não sei se politiqueira, tá? Politiqueira eu acho que aí a gente já tá exagerando um pouquinho, mas política com certeza, porque em relações internacionais, o caráter político é sempre considerado. O fato é que o Maduro, aí no caso, ele está fazendo um movimento em cima de uma análise estratégica que ele está fazendo, e nesse sentido é muito importante a gente compreender a motivação de todos os agentes envolvidos, né? Um movimento que ele está observando no sentido dos Estados Unidos estarem ampliando sua influência territorial sobre o continente latino-americano, né? E aí ele está fazendo essa movimentação para quê? Para criar o contexto para poder atrair, né? Para poder atrair e motivar os seus agentes políticos mais próximos a apoiá-lo, né? E é claro que essa é uma atitude que você e qualquer pessoa que está observando o noticiário pela manhã ficam pensando assim, pô, mas espera aí, esse cara está escalando, né? É como você está num bar, por exemplo, e um cara do teu lado começa a dizer que bandido bom é bandido morto, que a gente tem que andar com armas, você começa a olhar para o garçom do tipo, opa, esse cara aqui está exagerando, para de botar chopp para ele, né? E é claro que dentro das relações internacionais, o que entra? O papel do Brasil como player, como jogador, é exatamente o de mediar esses conflitos como a liderança que ele é na região. Nesse sentido, a gente teve aí um movimento muito interessante da nossa diplomacia, no sentido de já começar as conversações com a Guiana e com a Venezuela. Peraí, calma, vocês estão muito nervosos. Eu estou ouvindo aqui do outro lado da mesa, eu acho que vocês estão meio nervosos. O que houve? Posso ajudar? Né? Vamos aqui dizer assim, olha, eu gosto de você gosta dele. Todos nós gostamos dos outros, né? Então é isso. E eu acho que eu estou desconfiado fortemente que vai depender da resposta que o Maduro obtiver dos demais agentes, né? Porque, na verdade, nós estamos entendendo aí, continuando na metáfora do bar, que está interessante, que a preocupação do Maduro não é com os chopes que ele está tomando a mais, mas sim com aquele cara que está vendo, talvez, cobrar uma dívida que ele pensa que tem passando em volta do bar, né? É uma questão de se conversar isso. E eu acho que, eu particularmente como analista, acho que o movimento da diplomacia do Brasil foi o melhor a poder ser feito no momento
E foi muito eficaz. Tá? Quem está falando que, não, isso foi só um papel que eles assinaram, não é bem assim. Tá? Não é bem assim. O Brasil... isso. Professor, o Brasil ele tem esse interesse também, acima de tudo, porque tem coisas, aspectos econômicos aí em jogo, claro, né? A economia... Territoriais. Meia isso tudo, né? Eu queria que o senhor falasse sobre essa característica, justamente até porque também os Estados Unidos ele tem se embrenhado, digamos assim, nesse território, né? Enfim, para dizer que está fazendo alguns exercícios corriqueiros que na verdade não são, né? A gente sabe como os Estados Unidos eles agem, né? Em termos de política internacional. Enfim, o que pode vir de risco para o Brasil caso, né? Digamos assim, claro, essa coisa recrudesça, né? Enfim, tem aí uma resposta negativa, né? E o Maduro tem aí alguma projeção, algum avanço, até porque ele tem conversado também com o Putin, né? Então, enfim, como é que fica esse jogo, esse tabuleiro dessa forma? Adalberto, eu adoro participar de grupos de WhatsApp, tá? Tem uns grupos de WhatsApp que eu adoro participar. E tem um em que um colega nosso hoje de manhã, um analista político, econômico, fala assim, poxa vida, olha só, é muito importante que a questão da soberania, né, envolva a soberania energética. Né? E o Brasil precisa obter sua soberania energética e tal, para ter uma soberania de fato. Aí eu virei e falei assim, olha, o amigo, não vou dar um nome, porque eu preciso entregar os coleguinhas aqui, né? Eu falei, olha, isso seria muito bonito a gente escrever no cartão de Natal do presente do Papai Noel, devolvendo a base de Alcântara para gente. Eu acho que ficaria super legal. Eles podiam aproveitar o Natal para entregar a base de Alcântara de volta com isso escrito no cartão. Tá aí, olha, a soberania energética é muito importante e territorial é muito importante para um povo, né? Claro que é por isso que é legal a gente participar de certos grupos de WhatsApp, porque o pessoal tem senso de humor pela manhã, né? Mesmo diante de situações tão dramáticas quanto a que a gente vive na atual conjuntura. Mas o caso da Venezuela, da Guiana, né, e o Brasil envolvido, e os Estados Unidos envolvidos nisso, tem uma variável comum que é muito simples. Chama-se preço do barril de petróleo. Acompanhe o preço do barril de petróleo, que você vai ver como é que a tensão flui entre esses agentes. Né? No caso, eu tenho um palpite aqui, tá? Mas é só um palpite. Eu estou desconfiado que o preço do barril do petróleo vai subir. Né? E isso é bom para quem? Para quem vende petróleo, claro. E quem vende petróleo em todos esses agentes? Você me disse. Quem consome petróleo pelo outro lado? Eu acho que isso não é legal, né? Você que gosta de andar de carro, a gasolina talvez suba. Só um palpite. Mas é isso, cara, é isso. É muito importante a gente olhar isso no fundo. Claro que a questão da autodeterminação dos povos, né, da valorização do senso de autonomia das nações é muito importante, né? Mas a gente percebe que nós, às vezes, ficamos sozinhos no rolê com esses conceitos, quando o pessoal começa a observar as flutuações dos preços do petróleo. Né? Eu sugiro, olha, quem tem papéis da Petrobras, eu sugiro que dê uma olhada e faça uma comparação com as manchetes. Sim. Professor, então, nos próximos dias aí, semanas ou meses, enfim, qual a expectativa? O que o senhor espera, né? Isso aí vai evoluir para um final, digamos assim, cordial ou não? Eu acredito, Adalberto, mas é palpite, tá?
Palpite. A gente aqui não olha só, tá escrito historiador aqui embaixo. A gente olha para trás, certo? Para frente é palpite. A turma que vai fazer previsões, tudo bem que tem os economistas, mas os astrólogos são mais eficientes. A gente está no final do ano, né, professor? Vamos aproveitar esse momento do final de ano. As previsões para 2024. Sim. É bom. Eu acho legal você chamar um numerólogo, um astrólogo, um economista também, de vez em quando. Né? Mas o que eu penso que vai acontecer aí nos próximos movimentos futuros? Creio eu que, dentro da lógica, né, de praticar um cessar-fogo, pelo menos aí pelos próximos 2 ou 3 meses, ou de cessar, em cima do cessar-fogo que aconteceu lá em Gaza, né, lá na Palestina, eu acredito que a gente vai ter, pelo menos até o mês de fevereiro ou de maio, a gente não vai ter maiores informações sobre isso, tá? A depender das flutuações de preço, e pelo que eu estou olhando a respeito das flutuações de preço, a tendência nos próximos 6 meses, ou seja, aquela reta que a gente traça no meio da curva de tendência, é de uma ligeira alta, tá? Então, não existe motivo para tensionar da parte dos agentes. Não existe um motivo objetivo, material, para tensionar. Claro que, em cima do interesse geopolítico, a se depender do desenvolvimento dos agentes, né? Aí vamos botar a Rússia, vamos botar a China também, vamos botar os próprios Estados Unidos, a OTAN na jogada. Talvez seja do interesse deles alguma declaração mais exacerbada, mas eu acho que o nosso querido ministro do Exército, José Múcio, não precisa ficar muito preocupado não, em ter que olhar os nossos certificados de reservista, ter que olhar os nossos certificados de reservista na cabeça. Não pega, não. Porque, né, professor, assim, acreditam até que ele não vai nem continuar, né, nesse cargo, enfim, já deve ser ocupado por um futuro. Você aí, colega, que está com idade de ser convocado, pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo. A galera também que está vestida, vocês podem ficar tranquilos, vocês vão continuar pintando faixa de meio fio. Calma, tá? Calma. Maravilha. Acabei de conversar aqui com um bem-humorado, né, professor, historiador econômico, né, Luiz Eduardo Simões de Souza, falou um pouco aqui sobre as análises, né, sobre essa reivindicação da Venezuela a esse território de Essequibo, lá na Guiana. Professor, muito obrigado pelas suas informações, espero recebê-lo em breve aqui para outras análises, a continuidade, né, dessas análises em relação não só a esse assunto, como a outros também, tá? Muito obrigado e bom dia. Eu que agradeço, bom dia a todos, e é sempre um prazer rir um pouquinho com vocês pela manhã, porque pelo menos isso a gente ainda pode. Ainda pode. Até mais. Maravilha, obrigado, professor, bom dia. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, Mayra Nogueira. O Jornal Rádio Universidade volta amanhã com mais informações. Fiquem agora com Mayra, o melhor do pop nacional e internacional, com sessão das 8h. E é isso aí, uma ótima terça a todos. Quer ver, rever, enfim, novamente, vai lá no nosso site ou então no YouTube, Jornal Rádio Universidade, a gente está por lá. Até amanhã. ZYC 626, Rádio Universidade FM.